dia, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um tema cujo título é Soldados da Resistência. É um tema baseado no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11 e 12. Está escrito na palavra de Deus: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado. Caros irmãos, esses versículos lidos nessa noite nos exorta a nos tornar soldados da resistência. A Bíblia nos fala que nesse mundo teremos aflições, que a nossa vida cristã continua sendo uma luta contra o pecado, contra o mundo e as suas paixões. Existe uma grande diferença em nossa vida. Antes nós éramos pecadores que corríamos atrás do pecado. Hoje somos pecadores salvos que fogem do pecado, resistindo a ele. Hoje temos alguém que trava essa luta por nós. Podemos recorrer à vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário, pois ele é que nos protege, que nos livra e nos salva. Está escrito, irmãos: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Palavras descritas no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Todos os dias ouvimos músicas no rádio somente porque elas nos agradam, embora saibamos que muitas delas são mundanas e prejudicam o nosso espírito. Lemos literaturas, olhamos ou possuímos coisas que agradam a nossa carne e que produz dano à nossa vida espiritual. Felizmente, esse é o viver da maioria das pessoas, inclusive de muitos cristãos. Satanás está pronto para nos pegar em nossos pontos fracos. Ele veleja com o vento e nos leva na direção para a qual estamos inclinados pela fraqueza. Na fraqueza da nossa própria natureza. No entanto, se nós tivermos uma consciência fraca, ele nos leva para o medo. Se nossa consciência é aberta, ele nos leva para a liberdade carnal. Se formos corajosos, ele nos leva para o atrevimento. Se somos independentes, ele nos leva ao orgulho. Se somos tímidos e desconfiados, ele nos leva ao desespero. Se somos flexíveis, ele nos leva à inconstância. Se somos obstinados, ele nos leva à rebeldia. Ele
sabe em qual área da nossa vida que Ele pode atuar. Ele está pronto para nos pegar onde nós nos tornamos negligentes e deixamos de vigiar. Infelizmente, como seres humanos, estamos sujeitos à queda. Veja o caso de Davi. Davi e Batseba. Davi andava com Deus. Ele sempre saía com Deus. Agora tinha parado de lutar. Davi tinha mandado Joabe e seus servos para destruir os filhos de Abom, ficando em Jerusalém. Ele deu espaço à cobiça dos olhos e o pecado se consumou. E olha que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas como humano, ele estava sujeito à queda, ele estava sujeito a cair. Dessa mesma maneira, irmãos, acontece com cada um de nós. Quando nós nos esquecemos de Deus e permitimos que coisas do mundo venham atiçar o nosso ser. Não temos o direito de pecar deliberadamente. Nós não podemos confiar no perdão de Deus quando nós pecamos por querer pecar. Sabe, irmãos, perdão não é uma mercadoria barata. Não. Perdão é a coisa mais cara que existe. Porque o preço do perdão foi a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele pagou o preço para Deus com o sacrifício da morte na cruz. O sacrifício do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que através desse sacrifício a gente possa ser perdoado. Então nós não podemos estar pecando de qualquer forma, sabendo que Deus é misericordioso, que Deus perdoa os nossos pecados. Não. Não é assim as coisas. Deus não pode ser feito de bobo. E trouxe peca, peço perdão. Não, não é assim a coisa. Sabe, irmãos? Eu ouvi muitas vezes pessoas falar: ninguém é perfeito. Nós somos todos pecadores. Não tem jeito. Eu sou assim mesmo. Sabe, irmãos, essas frases quase sempre são usadas como desculpa para os pecados dos cristãos. Nós precisamos mudar essas frases e acrescentar: ninguém é perfeito, mas hoje eu não quero pecar. É nossa obrigação, a obrigação do cristão, fugir do pecado. Seguir os exemplos de José do Egito. José recusou as tentações da mulher de Potifar. Observe o que ele disse para aquela mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Esse é o nosso pensamento. Esse deve ser o nosso pensamento, a nossa atitude. Irmãos, quando nós pecamos, os nossos pecados
se dirige contra Deus. Somente depois é que ele se dirige contra os homens. Cometer qualquer coisa que nos agrada e contraria a vontade de Deus é pecado. Quando o nosso coração vê o que Deus quer, o corpo precisa estar pronto para lutar por isso. Para lutar por aquilo que Deus quer. Não basta orar. É preciso fazer o que é necessário. Nós só vamos obter essa vitória contra a nossa carne quando as 3 coisas necessárias forem feitas. Sim. A vitória contra a nossa carne são necessárias 3 coisas. A primeira, colocar-se sobre o senhorio do Espírito Santo. Dar no Espírito e jamais satisfazer a consciência da carne. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. É importante sermos guiados pelo Espírito Santo, estar sob o seu senhorio. Isso implica deixar Jesus Cristo ser o nosso Senhor absoluto, o Senhor absoluto da nossa vida. Se fizermos isso, com toda certeza a bandeira será hasteada e o altar reconstruído. Somente essa decisão pode nos levar à vitória. Quem decidiu seguir a Cristo Jesus jamais andará nas trevas e jamais terá vontade de andar nas trevas, pois Cristo irá fornecer a nós a luz da vida, uma luz que vai iluminar nossos caminhos e vai prevalecer sobre as trevas. A segunda coisa necessária é romper totalmente com o mundo. Romper com tudo que não agradar a Deus é a missão daquele que quer seguir a Cristo. Se não rompermos de forma radical, deixaremos brechas em nossa carne para que Satanás nos leve à queda. Nós não podemos deixar nada que possa nos comprometer. Devemos seguir o exemplo do povo de Éfeso. A palavra diz que eles queimaram tudo que considerava prejudicial. Está lá no livro de Atos, capítulo 19, versículos 19 e 20. Romper com o mundo, irmãos, não é sair do mundo. Nós, como soldados da resistência, nós somos comprometidos a ganhar almas para Deus, livrando-as das garras de Satanás. Nós temos de nos afastar das coisas ruins. Nós devemos nos aproximar das pessoas que necessitam de salvação, sendo para ela luz desse mundo e o sal dessa terra. Não vamos ganhar almas para Deus se nos afastarmos das pessoas que necessitam ser salvas. Nós temos de romper
com todas as coisas que não agradam a Deus, ensinando as pessoas a serem humildes, boas, corretas, enfim, mostrando a elas aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Terceira coisa necessária é tomar uma decisão. Você precisa decidir hoje. Amanhã pode ser tarde. Está escrito na palavra de Deus. Hoje, se ouvires a voz, não endureça o vosso coração. Está lá escrito em Hebreus 3, 7. Capítulo 3, versículos 7 e 8. Amanhã pode ser tarde. Amanhã você já pode não estar mais nessa terra. Portanto, a decisão deve ser tomada hoje. Não podemos deixar para amanhã, pois poderá ser tarde demais. Essa chamada, irmãos, é o caminho que nos conduz ao céu. Uma trilha estreita através do Gólgota. Não devemos recuar diante disso, pois se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, por sua vez nos negará. E ao vencedor, e aos que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barros. Olha que promessa maravilhosa que Cristo Jesus nos fala, nos outorga. Então o que você está esperando? Corra! Se aliste como soldado da resistência, vestindo as armaduras que Deus preparou para cada um que ouviu o seu chamado e está disposto a participar dessa batalha. Você foi chamado para ser soldado da resistência. Aproveite, não perca